Olá pessoal, aqui quem está falando é o Liberson Faria Lamunier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, sou construtor da teoria econômica quântica, essa teoria que você está vendo aqui, está mostrando para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, por exemplo, que ela fala que toda a estabilidade econômica do preço e da moeda, onde a economia funciona da melhor forma, é justamente em alta inflação. Tá? E agora a teoria econômica quântica ela é tão poderosa que ela está explicando a origem do universo e todo o processo de expansão e contração do universo. E além de outros conceitos quânticos que envolvem as teorias sobre a origem do universo, por exemplo, a teoria da inflação cósmica, igual você está vendo aí na frente, essa teoria da inflação cósmica, aqui ó, teoria da inflação cósmica, e o modelo do Big Bang, que ele fala de radiação, né? De uma radiação de fundo, enfim, uma radiação eletromagnética. E eu vou falar nesse vídeo sobre a energia do vácuo, ou energia de ponto zero, e flutuações quânticas. Então, de antemão, você já vê aqui, ó, a energia, tá vendo aqui, ó? Olha a equação da energia do ponto zero ou energia do vácuo. 1 sobre L ao quadrado. Ou seja, esse mesmo gráfico aqui da teoria econômica quântica, que é o quê? 1 sobre x ao quadrado. Então, é o mesmo gráfico no final das contas, entendeu? Então, essa energia de ponto zero, que é a energia residual, para n igual a 1 aqui em cima, você tem esse gráfico. E, portanto, você vai ver energia residual ou energia de ponto zero em cada etapa da expansão do universo. Ela está presente em cada etapa da expansão do universo, a energia de ponto zero. Basta você considerar aqui em cima n igual a 1. Então veja. Então vamos lá. É sempre importante a gente... É porque para você entender esse vídeo, você precisa entender os três últimos vídeos que eu postei aqui no YouTube, Leverson Costa, que eu estou falando da teoria da inflação cósmica sendo explicada na luz da teoria econômica quântica. Então foi necessário desenvolver a teoria econômica quântica para a gente entender a origem do universo. Então, e portanto, você vai entender essa expansão inflacionária, esse modelo inflacionário que foi desenvolvido, que é a teoria dominante, né, para você entender como que se deu a origem do universo e todo o seu processo de expansão e contração do universo, que eu já falei nos vídeos anteriores. Né? Então veja, teoria econômica quântica por quê? Porque ela é uma teoria semiclássica. Ela é clássica porque esse gráfico 1 sobre x ao quadrado é o gráfico da força da gravidade e da força elétrica. E quântica porque também essa função 1 sobre x ao quadrado ela é a intensidade da luz laser. Então, a luz laser, a intensidade de uma frente de onda de um laser ou de qualquer luz esférica, ela cai por essa função sobre x ao quadrado. Entendeu? E portanto, você vê esse sinal, tá vendo aqui no centro do gráfico, o sinal do corpo em queda livre, ou proporção de Galileu, por causa dessa função 1 sobre x ao quadrado, porque 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, mais 4 é 1 mais 3. 3 ao quadrado é 9, bom, mais 9 é 1 mais 3 mais 5. Bom, 4 ao quadrado é 16, mais 16 é 1 mais 3 mais 5 mais 7. O que é isso? Proporção de Galileu, corpo em queda livre, portanto você tem esse sinal aqui. E aqui você, é isso aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui. Como eu falei nos vídeos anteriores, então a expansão do universo, ela se dá de forma desacelerada, daqui para cá. Por isso que aqui é o ponto zero e aqui é o ponto dinâmico do universo. Ele é isso aqui, ó. A expansão do universo é de baixo para cima. Se você quer voltar ao universo original, é um processo de aceleração. Entendeu? Então, esse sinal está aqui dentro da própria equação, x ao quadrado. Então, veja. Então, e aí, o que a teoria econômica quântica provou? Ela prova que toda a estabilidade econômica do preço e da moeda está justamente em alta inflação, que equivale a baixa taxa de juros
Porque em alta inflação vai cair numa colinearidade inflacionária. Portanto, vou pegar o gráfico mais fidedigno, tá vendo aqui esse gráfico mais fidedigno? Então vai cair numa colinearidade inflacionária. Portanto, uma inflação, por exemplo, de 100% é a mesma coisa de uma inflação de 1000%. E assim é o universo. Então o universo vai expandir de tal forma que ele vai chegar no momento que a expansão dele, por exemplo, valendo 100, é a mesma coisa de uma expansão do universo valendo 1000. Então, a inflação é a expansão do universo. A deflação é o quê? A contração do universo. Então, elas estão trabalhando o tempo todo juntas. Por isso que ela é uma inverso da outra. A inflação é a expansão do universo, é o esfriamento. A deflação é a contração do universo, é o universo esquentando. Então, por isso que o universo está fazendo o tempo todo isso aqui. Por isso que é uma função 1 sobre x ao quadrado, o inverso. Um é lado frio, o outro é lado quente. Aqui, quando você está aqui, ó, quando está aumentando a temperatura, quando aumenta aqui, aumenta em y. Quando aumenta aqui, diminui em x, é a relação inversa. Correto. Então, beleza. Então vamos aqui, que eu quero focar na questão da flutuação quântica e da energia de vácuo. Então vamos lá, a inflação cósmica, que é a teoria dominante, né? Ela fala que foi um período de expansão exponencial e acelerada do universo logo após o Big Bang. Aonde tem esse sinal de uma aceleração muito forte, ou de uma velocidade muito forte? Aqui, ó, daqui para cá. Tá vendo que é uma velocidade forte? Uma velocidade muito forte. Então tá aqui o sinal da expansão do universo. Ele faz isso aqui, ó, esse movimento. Então houve um transiente de velocidade muito forte, de uma aceleração muito forte. Depois ele começa a expandir o universo de forma desacelerada. Então houve uma porrada muito forte no início, uma velocidade muito forte, que é esse sinal grande aqui da velocidade, e depois ele vai continuando o universo expandindo de forma desacelerada. O universo expande de forma desacelerada. Aí ele fala que eles observaram uma isotropia nessa expansão do universo. Então, como que você enxerga essa isotropia? As informações do universo, ela está dentro dessa função. Porque se você olhar aqui, ó, se você olhar o universo, uma esfera, por exemplo, uma esfera de luz que estava ali, ó, isso aqui é uma esfera de luz, ó. É uma coisa redonda. Então, qual é a área da esfera? 4πr ao quadrado. Então está aqui a expansão do universo. Por isso que ele tem um sinal de isotropia dentro do universo. Dessa expansão dele, conforme está na teoria da inflação cósmica. Continuando, então, a planura, eu já falei sobre a planura, né, o campo escalar. Então, aqui é a área também. Ao mesmo tempo, x ao quadrado é uma área. Então, esse campo escalar, ele acontece justamente em uma área, porque uma grandeza escalar, a área é uma grandeza escalar. Portanto, x ao quadrado é uma área quadrada. Que é um campo escalar, que é isso aqui, tá vendo? Esse sinal aqui. Certo? Então aqui, você olhar para esse ponto, é como se você olhar para esse cateto. Você olhar para esse cateto, é você olhar para esse cateto aqui. Você olhar para essa hipotenusa, é você ver esse sinal aqui. Entendeu? É o universo expandindo na forma de uma sequência de Fibonacci. Você vê, né, a sequência de Fibonacci no universo. Correto. O campo escalar é chamado de inflaton. Esse campo escalar é chamado de inflaton. Justamente isso. Porque esse é o gráfico da economia, como você entende corretamente a economia. Ele fala da planura, já falei da planura, né? Então aqui, à medida que ele está expandindo o universo, ele faz isso mesmo. É um plano, aqui é um plano, outro plano, outro plano, outro plano, e assim por diante. Continuando. Então, energia de vácuo, né? Que ele fala aqui, energia de vácuo, enfim, essa energia residual, energia de ponto zero. Ele cita aqui que eles perceberam o efeito Casimir, que é um fenômeno de atração, mas só que dentro desse efeito Casimir é um fenômeno de atração, as placas ficam fazendo isso. Bom, mas o que está acontecendo aqui? Uma expansão e contração ao mesmo tempo. A teoria econômica quântica ela prova que a economia ela tem contração e expansão ao mesmo tempo. Isso é o efeito Casimir. Porque cada parte, tá vendo aqui,
cada ponto desse é um efeito econômico. E cada efeito econômico é como que ele tem são os modos de oscilação da economia. Portanto, você observa os vários modos de oscilação dentro do efeito Casimir. Aqui é o N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3 e assim por diante. Só que o efeito Casimir é um efeito de atração. É justamente isso, nós estamos falando de atração e repulsão. Mas as placas estão fazendo isso. Mas é justamente o que eu estou falando, como que se dá a expansão e a contração do universo ao mesmo tempo. Que eu já falei. Então tem o efeito Casimir. Aí ele fala, inclusive ele fala dessa energia, dessa força da gravidade, que a energia escura está relacionada à força da gravidade repulsiva. Justamente isso aqui que eu já falei também. Aí aqui, energia de vácuo, o que eu quero falar? Então o vácuo quântico, devido às suas flutuações, contém uma quantidade finita de energia conhecida como energia de ponto zero. Então qual é a equação da energia de ponto zero? Essa aqui, ó. Olha a equação da energia de ponto zero. Do ponto zero, 1 sobre L ao quadrado. L é o tamanho do poço. Agora, quando você considera N igual a 1, na expansão do universo, é como que esse L está aumentando. E a expansão do universo é o L ao quadrado. E aí, em todo momento da expansão do universo, você tem o quê? Uma energia residual. Essa quantidade, essa flutuação mínima dessa energia para que as coisas aconteçam, que é a energia de ponto zero. Que eles falam que esse conceito de energia de ponto zero tem implicações profundas para a cosmologia, especialmente na teoria do universo em expansão. Na verdade, a energia do vácuo quântico tem sido utilizada como uma explicação potencial para a energia escura, uma força misteriosa que causa a aceleração do universo. Justamente isso, só que o universo está o quê? Desacelerando, ele está expandindo de forma desacelerada e, portanto, o conceito de energia escura está aqui. Então, aqui matou a charada do trem. Porque a equação da energia do ponto zero é 1 sobre L ao quadrado. Se eu considero aqui em cima N igual a 1, pronto, N igual a 1, o universo está expandindo, esse L está aumentando, você vê que é poço, você vê um poço aqui, outro poço, quadrado, você vê, tá vendo aqui, ó? Aqui é um poço, aqui já é outro, ali já é outro, né? Um poço quadrado, se você observar. Ok, aqui é o retângulo, depois ele é um meio quadrado, depois o retângulo faz isso, o retângulo estava aqui na vertical, depois virou um quadrado, agora o retângulo está na horizontal. Ou seja, é o L variando. Então a energia de ponto zero está presente em toda a expansão do universo. Pronto, acabou. Aí as flutuações, né, que ele fala energia de vácuo também, é uma espécie de força gravitacional repulsiva, é justamente isso. Matou a charada, entendeu? É que dá origem a várias coisas. Então aí eu quero falar que pronto, está explicado a energia de ponto zero. Agora as flutuações quânticas. Então a energia do vácuo é uma energia do fundo inerente ao espaço, mesmo no estado mais puro e vazio, devido às flutuações quânticas de campos e partículas virtuais. O que é essa flutuação quântica? É uma mudança súbita, temporária e inesperada na quantidade de energia em um ponto localizado. Então é justamente isso daqui. Essa aceleração do universo, daqui para cá, é uma flutuação. Aqui foi um tipo de flutuação, aqui outra flutuação, flutuação. Então o que você pode dizer é que a flutuação quântica, no primeiro momento, ela foi muito forte. Mas com o tempo ela vai variando para cada momento da expansão do universo. Mas ela existe. Então é uma mudança súbita, temporária. Foi o que aconteceu aqui. Ó. Você vê que daqui para cá foi uma porrada muito grande. Então foi uma flutuação quântica súbita, inesperada. Aí eles falam aqui, ó, flutuação quântica do vácuo são notórias em proximidades à fonte de energia relativamente intensa, como o laser. Então o laser, você vê que eu estou usando o laser para explicar o quê? Justamente aí, ó, o laser tem flutuações quânticas. Aqui, ó, flutuação quântica. E esse sinal aqui está presente aqui. Ó, aqui.
Então, por isso, cada ponto desse você olha para uma flutuação quântica diferente, de intensidades diferentes. Pronto, entendeu? E aqui, o que mais aqui que a gente pode ver? Aí ele fala que, sim, a luz de um laser sofre flutuações quânticas. Pronto, então, se esse gráfico descreve a evolução do universo, esse gráfico da teoria econômica quântica descreve corretamente a expansão do universo, e nesse gráfico ele é a intensidade da luz de uma luz, e essa intensidade dessa luz laser tem flutuações quânticas, por dedução aqui também tem flutuações quânticas. Por quê? Por causa da energia do ponto zero, que é esse gráfico. Então, está lá presente. Enfim, então aí ele chama essas flutuações quânticas são alterações aleatórias e temporárias na quantidade de energia num ponto do espaço. Justamente isso, né? Então as energias estão variando em cada ponto desse gráfico, portanto, a cada expansão do universo você tem a variação dessa energia, até chegar no momento que cai numa colinearidade inflacionária da expansão do universo, onde que uma inflação de 100% é a mesma coisa de uma inflação de 1000%. Aí é como que você não tem mais efeitos, os efeitos já não fazem mais efeito, que cai numa colinearidade inflacionária, porque tudo está no mesmo potencial. Então essas flutuações, elas podem estar variando de uma para outra, conforme a variação do universo, porque não chegou ainda numa colinearidade inflacionária. E quando chegar, acabou. Aí você tem essas flutuações constantes. Você vai chamar dessa forma. Por isso que isso aqui é o princípio, por isso que é aquilo que está na Bíblia. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então você basta ler a palavra, o verbo, as equações, você vê que essa equação é igual a essa. Então elas não podem ser diferente a interpretação, igual da intensidade da luz, a mesma coisa. Então tudo está conectado o tempo todo, uma coisa com a outra. Tá? Então, ok. E aqui é interessante porque flutuações quânticas, só que a física quântica ela lida com variáveis discretas. Variáveis discretas. Então você tem as flutuações quânticas, são variações aleatórias. Então ela é uma variável aleatória, a flutuação quântica. Então, para você entender essas flutuações quânticas, você vai ter que estudar a variável aleatória discreta. É a variável aleatória discreta, porque você tem variáveis aleatórias discretas, contínuas e mistas. Então tem que ser discreta, porque nós estamos falando de física quântica, de mecânica quântica, de flutuações quânticas. Engraçado que eles falam que tem vários modelos para explicar o universo inflacionário. Não, o único modelo é esse aqui. É esse aqui, não existe outro, é esse aqui. Eles falam lá campus escalar clássico, campo escalar quântico, né? Justamente isso aqui. Entendeu? Por quê? Porque essa teoria é uma teoria semiclássica. Então ela é campus clássico e flutuações quânticas ligadas aos campos clássicos. Justamente isso. Então o que a gente vai usar aqui é o conceito de variável aleatória discreta, que é a espécie de lançamento de dois dados. É lançamento de dois dados. Digita no Wikipedia variáveis aleatórias, aí tem lá lançamento de dois dados, que ele está descrevendo uma variável aleatória discreta, que é você lançar dois dados. E aí você vai ver uma pirâmide 1, 3, 5, 7, 9, 12. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Onde está essa variável aleatória discreta que associa com as flutuações quânticas, que é um efeito aleatório? Aqui, ó, na função x ao quadrado. Porque 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1 mais 3. 3 ao quadrado é 9, 1 mais 3 mais 5. Então é isso aqui, ó. Cadê? É isso aqui, ó. Então você vai ver, essa figura é o menorá piramidal. Essa figura aqui, ó. Essa figura, tá vendo? Essa figura, ó. 1, 3, 5, 7. Então isso aqui é como você lançamento de dois dados com uma variável discreta aleatória. Então isso aqui que vai descrever
as flutuações quânticas, porque as flutuações quânticas são alterações aleatórias. Justamente isso. Né? Então, o que é uma variação aleatória? É um conceito fundamental na estatística e na análise de dados, referindo a flutuações naturais que ocorrem em um conjunto de dados devido a fatores imprevisíveis. Mas na economia existe fatores imprevisíveis. Ele existe. Então, por isso que existe a variável aleatória na economia. E a economia é quantidade, na verdade. Então, por isso que dentro do conceito da teoria econômica quântica, você tem variáveis aleatórias. Então, isso associa com flutuações quânticas, que são alterações, variações aleatórias. E, portanto, para você, o que você resolve isso daí, você compreende essa flutuação quântica em termos da variável aleatória discreta, que é o lançamento de dois dados, que no final você tem uma ilustração do lançamento de dois dados, que é uma pirâmide desse tipo aqui, ó, 1, 3, 5, 7 e 9. Mas aonde você encontra isso? Aqui dentro. Então aqui dentro dessa função, dessa área, desse campo escalar, você tem um sinal. E aqui é o sinal, ó. Aqui é o sinal da variável aleatória discreta do lançamento de dois dados, aqui no centro. Então o que a gente precisa, hoje a ciência de uma forma geral, ela precisa saber ler melhor os gráficos, as informações poderosas que estão por trás do gráfico. É o que eu estou mostrando. Então esse gráfico, ele mostra corretamente toda a origem do universo, toda a expansão do universo. Tá vendo aqui, ó? X ao quadrado é o lançamento de dois dados, é a variável aleatória discreta, porque é justamente o que aparece lá, 1, 3, 5, 7. Isso aqui, o menorá piramidal, que é a representação de Deus. Eu cheguei nesse menorá a partir de uma dedução matemática, e essa dedução matemática dessa pirâmide, ela está correta com a ilustração do lançamento de dois dados. Está correto, corretíssimo. Por exemplo, ele fala aqui da função massa de probabilidade, que aparece uma sequência 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Justamente isso. Perfeito. Perfeito. E eu deixei aqui no Instagram. Então, justamente isso. Então, está provado, entendeu? Então, a física quântica trata de variáveis discretas. Então, nas flutuações quânticas existem, portanto, variáveis aleatórias discretas, lançamento de dois dados. Aonde está? Está aqui dentro. Porque aqui 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 4 é 1 mais 3. 3 ao quadrado é 9. 9 é 1 mais 3 mais 5. Olha o sinal aqui, ó. Olha o sinal da variação da variável aleatória discreta, do lançamento de dois dados. Portanto, aqui é o sinal da flutuação quântica, porque justamente as variáveis discretas, entendeu? Estão falando de discreto, das flutuações quânticas. Então é isso. Ele fala aqui do princípio da incerteza, enfim, porque, por exemplo, ele fala que as variáveis discretas, como chama? As variáveis aleatórias têm a ver com isso daí. Variáveis aleatórias é essencial em estatística e outros métodos quantitativos para a representação de fenômenos incertos, imprevisíveis. Justamente isso, cara. Deixa eu ver aqui. Tá terminando. Certo? Então tá aí, ó. Tá tudo aqui, ó. Eu já expliquei, então vocês têm que ver os 3 vídeos anteriores que eu falo justamente inflação. Porque é inflação cósmica explicada pela teoria econômica quântica. Então eu expliquei tudo. Então essa é a única teoria que você explica a origem do universo e como que se dá a expansão e contração do universo. Então o universo está expandindo e contraindo ao mesmo tempo. Por isso que existe anos que é mais calor do que o outro. Ou existe vários anos que faz frio, porque é justamente o efeito do universo expandindo e contraindo ao mesmo tempo. Mas sempre a expansão do universo é maior do que a contração. Então existe uma assimetria. É justamente isso, né, cara? Por exemplo, porque numericamente o menos 1 é maior do que o menos 2, que é maior que o menos 3. Então, quanto mais o universo está expandindo, menor vai ser a sua contração.
certo? A expansão é maior do que a contração. E por isso que tem anos que é mais calor do que outro, passa anos fazendo frio, aí tem um calor. Justamente isso, porque esse gráfico explica corretamente. Bonito, né? Então é justamente daí, ó. Então a função massa de probabilidade. Então isso daqui também é a função, isso aqui, ó, é o gráfico da função massa de probabilidade. Foi dedução matemática, de representação dos números. Eu que deduzi. Obrigado. Que coisa linda, hein? Você viu aí? Que coisa linda, hein? Energia de ponto zero, olha aqui. Lá, ó. Olha lá. Opa. Aqui, ó. Então, energia de ponto zero, aqui, ó. Esse gráfico aí. Justamente a mesma coisa. Tá? É lindo. Que coisa linda, né? Obrigado.